Sanções pedidas pelo clã Bolsonaro são grave afronta à soberania. E por isso os dois já deveriam ser presos, né? Diz Conselho de Direitos Humanos. Conselho Nacional de Direitos Humanos, CNDH, afirmou que possíveis sanções do governo dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, configuram grave afronta à soberania do Brasil. Em audiência no Congresso estadunidense na semana passada, o secretário de Estado Marco Rubio informou que o governo de Donald Trump estuda medidas nesse sentido. Tais estudos e análise por parte de instâncias e instituições estadunidenses constituem grave afronta à soberania do Estado brasileiro, usando uma via transversal e ilegal no campo das relações internacionais, ameaçando e atacando uma autoridade da Suprema Corte Constitucional no Brasil, sem precedente na história moderna das civilizações, disse o Conselho Nacional de Direitos Humanos em nota publicada ontem, na segunda-feira. O secretário de Estado Marco Rubio citou as sanções ao responder a uma provocação do senador republicano Corey Lee Mills. O parlamentar reproduzia a tese divulgada pelos apoiadores do ex-presidente de que existia uma perseguição judicial no Brasil no contexto do julgamento por tentativa de golpe de Estado que culminou no 8 de janeiro de 2023. O Conselho de Direitos Humanos no Brasil argumenta que a motivação para tal medida dos Estados Unidos revela uma manobra realizada pelos investigados no Supremo para se blindar das punições, evidenciando uma tentativa de promover pressão política contra a soberania brasileira em benefício de interesses privados de pessoas que promoveram a tentativa de um golpe de Estado no Brasil. E é isso, irmão. Não existe ditadura do judiciário. Se houvesse, de fato, se existisse, foda-se, uma ditadura do judiciário instaurada no Brasil, quando o Nicolás Ferreira, quando o Malafaia, quando o próprio Bolsonaro botasse aí seus 20 mil na praia de Copacabana e falasse que tem 750 milhões de pessoas, eles seriam presos ao falar que existe a ditadura do judiciário. Quando você denuncia uma ditadura abertamente e você não é preso, você não vive uma ditadura, animal. Você só está arcando pelos crimes que vocês cometeram. Que, porra, já foram tipificados diversas vezes. E deviam estar respondendo por esses crimes da tentativa de golpe dentro da cadeia, porque vocês já deveriam ter sido presos pelos crimes cometidos na pandemia. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Para analistas consultados pela Agência Brasil, a extrema-direita no Brasil e nos Estados Unidos tem distorcido a realidade do julgamento no Supremo para tentar livrar da cadeia os investigados. O CNDH lembrou que o Brasil vive um processo histórico de responsabilização de agentes públicos que atentaram contra a democracia e que o julgamento ocorre de forma civilizada e fundado nas regras de um Estado democrático de direito. Abre aspas. Instamos as autoridades dos Estados Unidos, respeitando sua autonomia e soberania, que encerrem imediatamente os estudos institucionais para aplicação das abusivas medidas contra o ministro Alexandre de Moraes. Fecha aspas. Concluiu o órgão formado por representantes do Estado e da Sociedade Civil do Brasil. Para quem não lembra, atendendo ao pedido da PGR, Xandão abriu inquérito ontem, segunda-feira, dia 26 de maio de 2025, para investigar a participação do deputado licenciado do cargo, Eduardo Bolsonaro, na articulação com autoridades estadunidenses para promover sanções contra o Supremo Tribunal Federal. O filho do ex-presidente Bolsonaro será investigado pelos crimes de coação no curso do processo e obstrução da investigação por supostamente incitar o governo dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Mano, isso é errado de tantas formas. Vamos lá. É um filho instigando um governo externo ao nosso, né, o governo dos Estados Unidos, para que este governo puna um membro do judiciário que investiga seu pai. Isso é uma forma muito bizarra de ver. Outra forma bizarra de ver é um representante do legislativo brasileiro, eleito, deputado federal com o maior número de votos, né, da história, segundo ele, carece de fonte, está nos Estados Unidos pedindo sanção contra um ministro de outro poder. Olha o tamanho da crise institucional que esse cara está criando e transformando numa crise diplomática. Meu irmão, inelegibilidade é pouco para um merda desse, né?
Em postagem nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro considerou que o pedido de investigação é uma medida injusta e desesperada. Desde março, após o pai virar réu acusado de liderar a trama golpista, Eduardo se mudou para os Estados Unidos, onde passou a denunciar o que chama de perseguição contra seu grupo político. O ministro do STF pediu ainda depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Perseguição contra seu... Desculpa, até perdi o fio da meada, mas, perseguição contra o grupo político. Os caras são maioria absoluta na Câmara, mano. Pelo amor de Deus. O ministro do Supremo pediu ainda o depoimento do ex-presidente Bolsonaro, que seria diretamente beneficiado pelas acusações do filho, além de ele mesmo ter dito que é ele que está financiando ali, né, o Eduardo nos Estados Unidos. A denúncia de tentativa de golpe de Estado, feita pela Procuradoria-Geral da República, diz que o objetivo da trama era anular as eleições presidenciais de 2022 e que estava incluída a previsão de assassinatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes, e tem umas outras especulações aí, né, de que seria o Dino, de que seria até o Zé Dirceu aí, um quarto alvo. A denúncia afirma que a trama golpista liderada pelo ex-presidente Bolsonaro buscou apoio das Forças Armadas para a decretação do estado de sítio, que funcionaria para promover uma ruptura democrática no Brasil. Os investigados negam as acusações.